No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te dar todos os detalhes sobre o acordo entre Corinthians e Hiperfarma, a empresa que adquiriu os naming rights do estádio alvinegro. Vou falar ainda sobre a dívida do São Paulo, que de acordo com membros da oposição está batendo na casa de R$1 bilhão. Tem informações sobre o William Bigode, qual é a chance dele trocar o Palmeiras pelo Grêmio. E para finalizar, a decisão da Globo de abrir mão das transmissões da Fórmula 1. E aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, sou comentarista dos canais ESPN, tenho um blog no Yahoo e por aqui vou tentando manter você bem informado sobre as coisas que acontecem no futebol, mas também em outros esportes. Quero começar esse vídeo falando justamente sobre a Fórmula 1, notícia bem triste para os amantes da Fórmula 1. Nessa quinta-feira o Meio Mensagem informou que a Globo já comunicou às empresas que patrocinam as transmissões na Globo que vai abrir mão dos direitos de transmissão da Fórmula 1 a partir da próxima temporada. Vale lembrar que a Globo passa por enormes dificuldades financeiras. Recentemente abriu mão, por exemplo, dos direitos de transmissão da Libertadores ainda desse ano. A principal competição sul-americana não tem transmissão em TV aberta para as próximas rodadas. A Globo já havia entrado na justiça para adiar o pagamento de uma das parcelas da FIFA referentes à Copa do Mundo de 2022 e agora essa decisão de abrir mão da transmissão da Fórmula 1, competição que ela transmitia desde 1972 com apenas um único ano de interrupção, o ano de 1980. E o mais curioso é que a Globo toma essa decisão de abrir mão dos direitos de transmissão da Fórmula 1, mesmo registrando audiências boas. No ano passado, 98 milhões de pessoas foram alcançadas durante os 21 grandes prêmios da temporada. Crescimento de 13% na comparação com o ano anterior. E já nesse ano de 2020, mesmo em época de pandemia, a Globo conseguiu um excelente resultado com a transmissão do GP da Espanha. Chegou a bater 11 pontos de média de audiência em São Paulo. Outro ponto que chama bastante atenção é o fato de a Globo estar abrindo mão, por exemplo, de R$500 milhões com publicidade. Ela tinha 5 cotas de anúncio, de patrocínio para as transmissões da Fórmula 1 com a Renault, com a Santander, com a TIM, com a Nivea e com a Itaipava, cada uma pagando uma bagatela que somava R$500 milhões. Ainda assim a Globo entendeu que não está fechando a conta, que não está bacana transmitir a Fórmula 1. E a partir de agora a pergunta que fica é, onde é que será que a Fórmula 1 vai ser transmitida a partir da próxima temporada? Em TV aberta, será que alguém tem capacidade para bancar os custos tão altos dessa transmissão? Será que teremos na fechada? Ou será que não teremos mais transmissão de Fórmula 1? Fica a pergunta. Quero falar agora sobre a possibilidade de William Bigode virar reforço do Grêmio, informação que foi trazida pelo programa Os Donos da Bola do Rio Grande do Sul. De fato, o Renato Gaúcho está em busca de um atacante, tentou recentemente a contratação do Luiz Adriano, não houve acordo com o Palmeiras e aí o Renato Gaúcho indicou o William Bigode. Mas de acordo com o que eu consegui apurar, tanto com pessoas próximas ao jogador quanto no Palmeiras, a chance dessa negociação é muito pequena, para não dizer zero, a menos que o Grêmio ofereça um caminhão de dinheiro ou coloque uma possibilidade de troca com jogadores altamente interessantes, o que seria bem complicado. A ideia do Grêmio é se reforçar e não perder atletas titulares. Palmeiras tem intenção, tem todo o interesse do mundo em manter o William Bigode e pessoas próximas ao atacante também asseguraram que ele anda bastante feliz pelos lados do Allianz Parque. Palmeiras, inclusive, talvez até em meio a todos esses boatos, soltou por volta da meia-noite uma tuitada com informações importantes sobre o William Bigode, só para reafirmar o desejo e a vontade de ter o jogador. Separei alguns dos números que estavam nessa postagem. O William Bigode, nesse momento, é o único atleta que atuou em todos os jogos de 2020 do Palmeiras, foram 24 partidas. Ele é também um garçom do elenco na atual temporada, tem participação em 11 gols, com 3 assistências e, para completar, está no top 10 do Palmeiras como o mais vitorioso nesse século. Diante de todo esse contexto, um cara que não dá trabalho, um cara que está sempre à disposição, o Palmeiras não tem intenção negocial. Então, se o Grêmio de fato quiser o William Bigode, vai ter que abrir os cofres e fazer uma proposta extremamente fora da realidade. O Grêmio não tem essa condição financeira tão bacana assim, então dá para praticamente descartar qualquer possibilidade de acordo. Quero falar agora sobre a sexta-feira, que promete ser bastante agitada pelos lados do São Paulo, tudo por conta de uma votação marcada para o período da tarde, que vai aprovar ou não as contas do Leco referentes ao ano de 2019. Ano catastrófico para o tricolor, tanto dentro quanto fora de campo. Queria registrar alguns números do aspecto financeiro. Déficit de R$156 milhões. Para completar, o São Paulo ainda estourou seu orçamento no ano passado em 15.700%. Número básico, né? Quanto você gastou a mais? 15.700%. Eu nunca via
ouvido ou lido um número tão alto relacionado à porcentagem. Bom, que queria te contar também que membros da oposição prepararam um relatório para ser despachado para todos os conselheiros que vão participar dessa votação. Ah, só uma coisa curiosa, a votação vai acontecer por e-mail, algo que também causou enorme estranheza pelos lados do Morumbi. Onde é que hoje, com toda a tecnologia disponível, a gente faz alguma votação por e-mail? Muitos conselheiros defendiam que essa votação fosse online, usando qualquer um dos vários programas virtuais que garantem conferências ou videoconferências. Mas o São Paulo, ou a diretoria do São Paulo, decidiu fazer essa votação por e-mail, o que causou irritação e estranheza. Mas voltando ao relatório preparado por membros da oposição. Eles decidiram, para conscientizar todos os conselheiros, preparar um relatório com vários números importantes. Separei alguns deles. De acordo com esse documento, a dívida hoje do São Paulo, a dívida líquida é de 503 milhões de reais. E, também segundo eles, a diretoria não provisionou 407 milhões referentes a processos cíveis, trabalhistas e tributários. O que esses conselheiros querem dizer com isso? Que o São Paulo ignorou a possibilidade de perder até 407 milhões de reais em processos, só para citar um caso recente do Ricardinho, que foi estourar e causar um prejuízo de 30 milhões de reais ao São Paulo, muitos e muitos anos depois dele ser contratado. Então, somando 503 milhões de reais com 407 milhões que não foram provisionados, e o São Paulo pode ter uma dívida hoje na casa de 910 milhões de reais, por isso esse número muito próximo de uma dívida de 1 bilhão de reais. E é baseado nesse valor e nas outras cifras que eu passei agora há pouco, que o relatório indicado ou feito por esses conselheiros de oposição trata da seguinte maneira ou sugere a seguinte situação. Vamos reprovar integralmente as contas de 2019, cujo resultado é gravíssimo e muito prejudicial à imagem, reputação e patrimônio do São Paulo, caracterizada pela gestão temerária / irregular da atual diretoria, conduzida pelo senhor presidente da diretoria, no caso, o Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Estou muito curioso para saber o desfecho dessa votação, se os membros do Conselho Deliberativo vão aprovar ou não as contas do Leco. Vale a lembrança de que nem sempre a aprovação se dá pelos resultados ou pelos números, mas sim pelo fato de elas serem transparentes ou não. Se há lisura no processo, mesmo que os números sejam muito ruins, em geral nos clubes de futebol essa aprovação acaba acontecendo. O Leco não anda com muito moral interno, mas estou curioso para saber o resultado dessa história. Agora para uma rápida atualização que vem de Portugal, o jornal Record estampa em manchete nesta sexta-feira a notícia de que Jorge Jesus está furioso com a diretoria do Benfica, mais especificamente com o presidente Luiz Felipe Vieira, tudo por causa da demora na contratação de jogadores. Você vai lembrar que quando o JJ decide deixar o Flamengo para trabalhar no Benfica, existia a promessa de que ele teria carta branca para contratar vários jogadores para montar uma seleção em Portugal, visando chegar pelo menos à fase de quartas de final da Liga dos Campeões. Em 3 semanas o Benfica estreia na competição, estreia numa fase qualificatória, bem antes da fase de grupos. Ele vai ter de eliminar pelo menos 2 adversários para chegar na fase de grupos, a tão sonhada fase que garante 40 milhões de euros. A capa do Record traz a seguinte manchete: Jesus perde a paciência. Ele está bastante irritado, especialmente com a dificuldade que o clube tem encontrado para lhe dar um centroavante. A promessa de que o Cavani chegaria, o Cavani no final das contas pediu 66 milhões de reais por um contrato de 3 temporadas, o Benfica acabou abrindo mão do atacante uruguaio e ainda não entregou um outro jogador da posição para o JJ. Vale a ressalva de que com essa pressão pública que o Jorge Jesus faz em relação aos dirigentes do Benfica, não está descartada a possibilidade de o clube português abrir os cofres eventualmente para tentar contratar ou o Bruno Henrique e o Gerson, jogadores do Flamengo, ou o Patrick de Paula, volante, meio campista do Palmeiras. São 3 alvos recentes, bem declarados, bem divulgados lá em Portugal. Quero fechar o vídeo contando para você que a empresa que comprou os name rights do estádio do Corinthians é a Hiperfarma, conglomerado do ramo farmacêutico, uma das maiores do mundo nesse setor. Contei para você no último domingo que o André Sanches já havia me confirmado a venda dos name rights. O André só não queria dizer qual era o nome da empresa. Ele segue sem me contar, mas como eu já tinha te antecipado no último domingo, a empresa mais provável era a Neoquímica, uma das empresas que fazem parte desse conglomerado da Hiperfarma. Nessa quinta-feira, enfim, o mistério foi desfeito, o UOL cravou que trata-se da Hiperfarma. Conversei com pessoas próximas ao André Sanches e todas elas confirmaram o acordo. Quero trazer alguns detalhes novos a partir de agora. Primeiro, preciso te contar que o acordo é de 20 anos, mas a Hiperfarma vai ter 10 anos para fazer o pagamento de algo na casa de 300 milhões de reais. O acordo varia entre 300 e 340 milhões de reais e a diferença desses 40 milhões de reais
está ligada a gatilhos impostos ou colocados nesse contrato que tem a ver com o número de torcedores presentes na arena. Quanto mais gente o Corinthians conseguir levar durante esse período de 10 anos, maior vai ser a receita em cima de um bônus que pode chegar até 40 milhões de reais. Também queria te contar que o acordo entre o André Sanches, o presidente do Corinthians, e a Hiperfarma está fechado há mais de um mês. A pedido do dirigente corintiano, esse anúncio foi postergado e a ideia é que o Corinthians faça uma enorme festa na próxima semana, na terça-feira, quando completa mais um ano de existência. Talvez o anúncio aconteça na segunda-feira, se não for na segunda, será na terça-feira. Recentemente, executivos da Hiperfarma estiveram 3 vezes na Arena do Corinthians. Todas as vezes eles foram de helicóptero para fazer reuniões com o presidente André Sanches para definir últimos ajustes. Você deve estar muito curioso para saber qual nome terá o estádio a partir de agora. Cheguei a contar para você no vídeo do último domingo que entre as possibilidades existia uma alternativa que estava sendo estudada de o estádio se chamar Neo Arena. Ainda não há definição em relação ao nome. De acordo com uma pessoa com quem conversei, essa questão ainda está sendo estudada, especialmente pelo pessoal da Hiperfarma. A ideia é causar ou garantir um nome que tenha boa repercussão e que consiga agradar o torcedor corintiano, mas que também remeta, faça uma associação à empresa. Separei outros detalhes importantes. Te contei sobre os 300 a 340 milhões de reais, falei dos 20 anos. Te conto também que a Hiperfarma vai ter 10 anos para fazer esse pagamento. Apesar de o contrato ser de 20 anos, o Corinthians vai receber essa grana em 10 anos. E dessa maneira, com 300 a 340 milhões de reais, se entende absolutamente capaz de fazer o pagamento de todo o estádio. A questão com a Odebrecht, a construtora que emprestou dinheiro para o início das obras, está praticamente resolvido. O Corinthians deve ficar com uma dívida não superior a 100 milhões de reais e ele se entende extremamente capaz de fazer essa quitação. Já a dívida com a Caixa, que bate na casa dos 530 milhões de reais, nesse valor já existe uma multa de quase 70 milhões que o banco tenta impor ao Corinthians. O Timão tem certeza que com essa entrada de capital, de receita a partir da Hiperfarma, a questão do financiamento com o banco também será resolvida. Para finalizar, mais uma informação que eu te contei lá naquele vídeo do último domingo. A Hiperfarma também terá direito de explorar os nomes dos setores do estádio. Então o setor oeste e o setor leste ganharão outros nomes, devem ficar com nomes de produtos farmacêuticos da Hiperfarma. Bom, pessoal, não essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Já passamos de 830 mil inscritos, rumo a 1 milhão de inscritos. Será que a gente consegue bater 1 milhão ainda nesse ano? Conto com a sua ajuda em relação a isso, tá? E se você já é inscrito, já deu um curtir, você pode também virar membro do canal do Nicola. Vou deixar na descrição desse vídeo um link. Você clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens, como, por exemplo, receber informações em primeira mão via WhatsApp, desde que você seja das categorias Bola de Ouro ou Lenda Mundial. Beleza? Abração, tchau, tchau!